Paz do Senhor Jesus, gente, uma boa tarde. Eu venho aqui compartilhar mais uma parte do meu testemunho com vocês. Mas antes de compartilhar essa parte do testemunho, eu quero primeiramente deixar uma palavra, né, que vai falar a respeito de algo espiritual e acaba que esse testemunho ele vai trazer também uma mensagem a qual eu quero passar para a tua vida em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu creio que todos nós passamos por um processo de dor, um processo de lágrimas, um processo de traumas, mas Jesus ele vem para poder curar esses processos, essas feridas, essas amarguras nas almas, esses traumas. E todos questionam como que foi a tua história. Eu quero compartilhar com você essa parte da minha história, minha infância, as minhas feridas, os meus traumas. Que muita gente pergunta o porquê que eu vivi daquela maneira, o porquê que eu fui me prostituir, o porquê que eu caí nas drogas, o porquê que... Claro que as pessoas não têm culpa de nada, mas eu, por não conhecer a Jesus e por não conhecer o perdão de Jesus, o inimigo ele teve acesso à minha vida para poder fazer com que eu trilhasse por caminhos de trevas. Então, o que acontece? Eu nasci crescendo na presença do Senhor, mas na igreja, que eu digo, nasci crescendo na igreja. Meus pais, aos 9 anos de idade, se divorciaram. Só que entendo o que acontece. Eles se divorciaram e ali antes deles se divorciar, eles tinham uma briga dentro de casa. E nessa briga... era muito ruim porque eles se agrediam, havia muita falta de respeito. Na verdade, a gente sabe que uma criança que cresce num lar desse tem certos problemas psicológicos, acaba lá na frente sendo uma pessoa que é traumatizada e vivendo algumas coisas. Claro que eu não culpo a vida dos meus pais por nada do que eu passei. Lógico, cada um lidar da maneira, né, que lhe apraz, da forma que lhe é dada, não é verdade? Então, cada um tem uma forma de reagir a certas situações. E o que aconteceu? Aos 9 anos de idade, meus pais se divorciaram. Eu criei uma birra, uma falta de perdão, um trauma muito grande com meu pai. Por quê? Eu não conseguia perdoá-lo. Porque aos 9 anos de idade, ele se separou da minha mãe e ele foi para a igreja. E ele simplesmente teve uma outra família e nunca mais a gente se falou. E porque nunca mais a gente se falou, simplesmente eu carreguei esse trauma comigo. Fiquei 17 anos sem conversar com meu pai. Só que é muito interessante essa palavra, né, que eu acabei de ler para vocês, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Passei 17 anos e nesses 17 anos aconteceu muita coisa na minha vida. Eu me frustrei com homens, eu me frustrei com pessoas e... me frustrei comigo mesmo, né? Busquei as minhas vontades, os meus desejos e acabei me frustrando. Por quê? Porque nada do que eu buscava poderia preencher o meu coração como somente Jesus poderia preencher. Às vezes a gente diz que conhece Jesus, mas se a gente não conhece o perdão, a gente não conhece Jesus. Então, às vezes Deus permite uns processos nas nossas vidas para que a gente venha conhecer a Jesus. Aí é interessante que o que aconteceu? Eu fiquei esse tempo todo sem conversar com meu pai, 17 anos é uma vida, sem ver, sem falar, sem saber do meu pai, né, direito assim, nada, de conversar com ele, de ir atrás dele. Então, o que aconteceu? Eu lembro que Deus começou a fazer obra na minha vida e um dia eu falei, eu vou me batizar, tomar uma posição com Deus e vou me batizar. E quando eu fui me batizar, Deus falou comigo, peça perdão ao seu pai. Antes de se batizar, antes de descer as águas. Então, ou seja, eu tinha uma ferida com meu pai de, décadas, né, na verdade, mais de 10 anos, 17 anos, sem ver, sem conversar. E foi muito interessante, muito lindo a forma que Deus trabalhou. Por quê? Porque o meu pai, certo dia, depois que a gente se reencontrou e que Deus restaurou tudo, ele veio contar como que foi também o lado dele, né? Porque às vezes a gente só entende o nosso lado, mas a gente precisa entender a outra parte. Meu pai, ele orava pela minha vida, mas ele não sabia da minha vida. E ele orava pela minha vida. Quando eu dei entrevista para a Rede Nacional, quando eu fiquei famosa, fiquei conhecida como garota de programa, o meu pai ele não assistia televisão, então ele não ficou sabendo de tudo que estava acontecendo. Mesmo eu com outdoor na minha cidade, ele não ficou sabendo do que estava acontecendo. Só que Deus, ele cria situações para poder ele mostrar
né, aquilo que está acontecendo. Deus, ele cria situações para poder apresentar, né, aquilo que está, né, daquilo que Deus está trabalhando. E o que que aconteceu? Simplesmente, um dia meu pai, ele entra dentro de um ônibus e um homem, ele deixa um jornal do lado dele. E nesse jornal eu estava era uma única folha de jornal, e simplesmente eu estava nesse jornal, uma matéria inteira comigo, dizendo Ana Júlia, garota de programa, prostituta. Quando meu pai olhou minha foto, mesmo eu estando diferente, meu pai, ele me reconheceu. Depois de 17 anos sem me ver, ele me reconheceu. Porque um pai reconhece o filho. Eu acho muito lindo porque foi que Deus usou essa história para poder falar comigo. Minha filha, por mais no pecado que você esteja, por mais no lamaçal que você esteja, por mais que você esteja afastado da minha presença, eu ainda te reconheço. Então é Deus dizendo para a tua vida que está assistindo esse vídeo. Deus, ele te reconhece. Você pode estar afundado no pecado, afundado nas drogas, no lesbianismo, no alcoolismo, assim como outrora eu estava, mas Deus, ele ainda te reconhece. Meu pai, ele me reconheceu. Você sabe por quê? Porque foi ele que me fez. Então assim é Deus com as nossas vidas, foi Deus que nos fez, então ele nos reconhece, por mais no pecado que nós estejamos, longe da nossa origem, Deus, ele nos reconhece porque foi ele que fez. Meu pai, ele me reconheceu e ele falou, isso aqui não é minha filha, e ele falou para Deus, Deus, quando nasceu, eu entreguei no teu altar, então eu não aceito prostituta, o nome dela não é Ana Júlia, o nome dela é Daniele Nazário. E é minha filha, e meu pai, ele pegou aquela foto, tirou a matéria, levou para as irmãs do ciclo de oração, orar e pagar preço pela minha vida, né? E também ele começou a subir monte, descer monte, pagando preço pela minha vida, e para a glória de Deus, diz ele que em 8 meses apenas, eu liguei para ele cerca de 8 dias, perdão, em nome de Jesus, eu liguei para ele pedindo perdão, porque eu iria me batizar no dia seguinte. Então olha como é que Deus é perfeito, quando a gente desce, né, eu não sei ao certo tempo, mas foi algo assim, e Deus, quando a gente desce na presença do Senhor em busca de um milagre, Deus, ele opera. Ou seja, eu passei uma vida magoada com alguém que foi quem pagou preço pela minha vida, para que hoje eu estivesse aqui como missionária, sendo liberta cada dia para a glória de Deus, sabe? E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque foi alguém que eu passei uma vida inteira longe, mas que quando Deus trouxe para perto, foi alguém que Deus usou para poder me levantar, para poder me ajudar, para poder me fortalecer, né? Então eu te falo, às vezes a pessoa que você tem mais mágoa é quem Deus quer mais te usar na vida dela, ou quer usar essa pessoa na sua vida. E o diabo, quando ele vai usar alguém contra as nossas vidas, ele não vai usar alguém distante, ele vai usar alguém próximo a nós, alguém que a gente ama, alguém que a gente tem um apreço. Por quê? Porque ele sabe que se ele usar alguém que vai te ferir, que é alguém que você ama, ele consegue levar a sua bênção embora. Então, a palavra de hoje é perdoe. Perdoe, porque às vezes a obra que Deus tem é através desse perdão na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar essa palavra para você, que foi aqui, Mateus capítulo 6, versículo 14, vai dizer, porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, amém? Então, após essa palavra, eu compartilhei com você um testemunho meu, uma parte do meu testemunho. Espero que tenha contribuído para a tua vida, né? Assim como Deus, ele fez grandes coisas na minha vida através do perdão. E será assim na tua vida também, em nome de Jesus, eu creio, tenho fé para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, você e a tua família. Amém?